Ele tinha a carta de demissão no bolso. A folha amassada, com letras firmes e impessoais, pesava mais do que o envelope que aguardava. Juliano ficou parado na soleira da porta do quarto da filha, a mão trêmula encostada na madeira, enquanto do outro lado vinha um som que ele não esperava. Uma risada leve, quente, daquelas que atravessam os ossos e ficam. Era assim que começava o dia, que ele planejou terminar com um bilhete. Um gesto simples, assinar, entregar, resolver. Ele repetira a cena na cabeça tantas vezes que já conhecia a própria entonação quando iria dizer as palavras. A decisão vinha de meses de observação dura e calculada. Não da razão, mas da frieza que a rotina acabara por enterrar no peito dele. Beatriz era eficiente demais, dizia-se a si mesmo, distante demais. Em uma casa em que tudo tinha etiqueta, onde cada tarefa vinha com lacre, Juliano havia rotulado a mulher que lavava, passava e embebia em paciência os dias da filha com um traço seco e definitivo: emprego. Mas aquela risada desmontou qualquer lógica. O quarto de Alice era um universo em miniatura numa casa de vidro e concreto, tapete felpudo cor de nuvem, uma fileira de bonecas alinhadas num banco baixo, um cavalinho de madeira com a pintura já gasta nas orelhas, pijama rosa, babado nas mangas, uma pequena mecha de cabelo presa com elástico de laço. No ar, um cheiro sutil de lavanda. Não o perfume caro que podia enfeitar uma suíte de hotel, mas o aroma caseiro do sabonete que alguém usava sem pensar, com o simples propósito de limpar o corpo e oferecer aconchego. E no centro de tudo, Beatriz sentada no chão, de pernas cruzadas, segurando uma boneca com as duas mãos, fazendo vozes para ela. Imaginou-se que entraria num quadro frio de eficiência. Entrou num teatro improvisado e perfeito de ternura. Alice rolava no tapete, rindo com a boca aberta, sem reserva. As mãos pequenas batiam no colo de Beatriz, enquanto ela transformava a boneca num passante que voltava da escola, numa avó que contava segredos, numa princesa que precisava de muita coragem para reclamar um pedaço de bolo. A voz da mulher mudava, sussurrando, empinando, levando a menina pelo labirinto das possibilidades. Havia uma naturalidade tão profunda naquele gesto que tudo o que Juliano sentiu primeiro foi espanto. Os passos dele no corredor eram suaves, quase sem som, mas a presença se tornou conhecida. Beatriz ergueu os olhos, surpresa, e por um instante a expressão dela ficou tão transparente quanto seu rosto sob a luz. Surpresa, seguida de leve desconforto. A reação de quem sabe que está sendo observada quando não esperava. Alice, porém, não demorou a indicar o intruso. "Papai!" Saltou no colo de Juliano, como se a casa fosse um mapa onde ele ocupava uma ilha segura. O abraço foi breve, cheio de hábito e costume. O perfume de lavanda o envolveu e, junto com ele, uma memória. A de uma mulher que não estava mais ali, que deixara atrás apenas plantas e um vazio organizado por rotinas e contratos. A carta pulsou no bolso. Juliano sentiu sua presença como uma pedrinha em sapato caro, impossível ignorar por muito tempo sem mancar. Ele permaneceu ali, em pé, incapaz de transformar a cena em acusação. Havia no rosto de Beatriz um cansaço que funcionava como escudo. As linhas finas perto dos olhos, as mãos levemente calejadas, o jeito de prender o cabelo num nó rápido antes de entrar no turno. Nada daquilo combinava com alguém que se aproveitaria. Tudo indicava investimento íntimo, investimento silencioso, sem alarme, sem contrato. Aquilo o atingiu de um modo que nenhuma planilha, reunião ou consultoria jamais alcançara. Beatriz pousou a boneca ao lado de Alice e se levantou devagar, como quem não queria interromper um ritual. "Senhor Juliano", disse ela, na formalidade que ele bem conhecia nos primeiros meses do emprego, quando a casa ainda se mantinha entre servidão e estrutura. A voz tremia só um pouco, educada por força do hábito.
Juliano engoliu o susto. A carta pesou na mão involuntária que foi alcançando o bolso. Por reflexo, os dedos tocaram o papel esquecido. Ele pensou na folha e em como tudo parecia agora absurdo, pequeno. A rigidez que o levou até ali começou a derreter sob o calor daquela risada. Caminhou até o tapete e sentou-se no chão, afastando a distância que o cargo sempre lhe exigira. A altura mudou onde a conversa poderia morar. Estar no chão o colocou ao nível de Alice, ao nível de Beatriz, fora daquela torre de vidro em que se isolara. Eu, falou, com a voz que costuma reservar para números e decisões empresariais. Eu ia te demitir. As palavras caíram no ar, e por um segundo sua própria confissão soou absurda. Beatriz viu a carta, notou o papel entre os dedos dele, e a expressão dela não se transformou em raiva nem em vergonha. Entrou algo como compreensão imediata. A mulher franziu a testa, não pela ameaça em si, mas porque via ali o sintoma do que consumia Juliano por dentro. Por quê? Alice perguntou no colo dele, ainda com os olhos brilhantes de quem ri há pouco e já quer mais. Juliano deixou que o silêncio precedesse a explicação. Não sabia se devia explicar a si mesmo. Tudo o que podia dizer era a verdade simplificada. A visão de tarefas feitas sem calor. A distância que tomou a maior parte dos rostos ao seu redor, desde que Marta, a esposa, a mulher cujo nome ele só dizia em voz baixa, se foi. Dizia que acionara a fogueira do julgamento porque não enxergara além do serviço. Beatriz inclinou o rosto, aproximando-se, como quem examina uma ferida sem tocar de imediato. O senhor acha que eu cuido da Alice por interesse? Perguntou ela sem acusação, mas com um pedido piedoso de justiça. Não havia no tom qualquer resquício de defesa exaltada. Havia, ao contrário, a calma de quem continuou a fazer o que achava certo, mesmo quando ninguém olhava. Juliano abriu a boca e fechou. Não havia justificativa que coubesse naquelas linhas. Ele sentiu uma ponta de vergonha por ter pensado o pior. Não por figura social, não por medo do que os outros diriam, mas porque aquela mulher ali mesmo mostrava algo que ele já esquecera: o valor de estar. Beatriz não era a cara da família, não tinha o sobrenome, não frequentava os almoços do domingo. Ainda assim, era a presença que costurava os dias da filha. Era ela quem declamava histórias de princesas tristes que se tornavam corajosas, e tinha o hábito de colocar um biscoito cortado em forma de estrela na lancheira, como se alimentasse não só o corpo, mas as pequenas mitologias que mantinham a menina inteira. Eu pensei que, disse ele, com a franqueza que escapa das pessoas quando o segredo é pesado demais. Achei que você fazia o que fazia porque precisava. Eu mediei, calculei e tirei conclusões. Julguei você fria. Julguei errado. O rosto de Beatriz suavizou. Ela colocou as mãos na boneca como se acalentasse aquela figura de tecido e olhos pintados, e respirou fundo. Havia uma vida inteira entre as aspas daquilo que ele definira como frieza. A mãe que adoecera cedo, as horas precárias de trabalho, uma sabedoria prática para administrar amor e carne. Ninguém havia ensinado a ela que cuidar era um exercício invisível de coragem. Aprendera no silêncio por necessidade e transformara em ritual de afeto o que o mundo chamava serviço. Eu faço por amor, disse, e a simplicidade da frase não precisava de ornamentos. Não é por interesse. Alice é a minha manhã inteira. Juliano sentiu o peito diminuir e expandir numa sequência que lembrava luto. Até que ponto a vida dele havia sido organizada para manter fora essa palavra, amor, em formatos que ele mesmo não reconhecia. Sentiu uma lágrima queimar a margem do olho e descer. Não era só pena, era reconhecimento tardio. Um remorso que vinha com a admissão de que quase expulsara da vida de sua filha alguém que a fazia mais inteira.
Alice, alheia ao peso das coisas grandes, esticou a mãozinha e segurou a manga da blusa dele. Bia canta a música da estrela, anunciou, como se estivesse propondo a melhor evidência para qualquer hipótese. Beatriz riu, um riso pequeno, e a voz soou como se não pedisse perdão nem coisa do gênero. Havia dignidade naquele cuidado. Eu canto, confirmou, e lavo a roupinha da boneca com sabão que não faz espuma demais, para ela não sentir coceira. E eu costuro o botão quando perde. Para Alice eu faço mesmo. Juliano ficou olhando para ela, tentando encontrar no rosto dela alguma armadilha, algum interesse oculto. Não encontrou. Encontrou sim, uma espécie de resistência suave contra as pagamentas do mundo. Encontrou também um medo. Ao lado de toda a afeição evidente, Beatriz sempre recuava quando os olhos das pessoas se aprofundavam demais. Havia em seu gesto algo de quem se acostumou a não receber a permanência como direito, mas como favor. Você mora sozinha? Foi a pergunta que escapou de súbito urgente, mais por curiosidade do que por estratégia. Beatriz conteve um sorriso. Moro em um quarto perto da estação. Pago minhas contas aos poucos. Às vezes não sobra nada no fim do mês. Mas eu fico feliz. A casa da senhora Marta era uma casa onde eu me sentia útil. A referência ao nome da esposa lhe trouxe novamente a lembrança de Marta como presença ausente que ainda governava os afazeres do lar. Juliano se pegou falando dela sem pensar, confessando talvez que o vazio que sentira tantas vezes o deixara duro demais. Ou talvez era só que o nome de Marta tinha sido o que unia, por tempo demais, as coisas que ele havia separado com a morte. Trabalho, casa, cuidados. Ele teve de retomar a compostura, buscar no vocabulário frio que sempre usara. Não quero que você saia da vida da Alice. A frase pairou entre eles, sem pressa. Não era uma ordem, era um pedido. Havia algo de urgente e humilde no modo como as palavras saíam. Juliano não queria perder aquilo que até então não sabia que tinha. Percebeu, com uma clareza que o surpreendeu, que a presença de Beatriz era parte essencial da infância de Alice, e que mandá-la embora seria como tentar arrancar uma página do livro da menina. Beatriz ficou quieta. Os dedos dela roçaram o tecido da boneca, gesto que parecia medir o próprio coração. Ela olhou para Alice, depois para Juliano, e um pequeno sorriso tomou conta do rosto. Obrigada, disse, simples assim. A gratidão tinha uma tonalidade estranha, doce e pesada. Mas eu não posso confundir afeto com segurança. Já perdi muito para acreditar que algo bom vai ficar. As palavras dela descortinaram uma história que não precisaria ser detalhada naquele momento. Perder. A vida dela estava costurada por perdas que vieram antes de agora. Talvez por isso ela protegia o que dava. Juliano ouviu o recuo, não como recusa direta, mas como uma advertência. Aquela hesitação não significava resistência a ele, significava proteção de si mesma. Ele engoliu outra vez a ansiedade. Apesar do título e do patrimônio que representava, naquele instante, Juliano era apenas um pai que reconhecia uma ameaça à felicidade de sua filha. E não uma ameaça feita pelos recursos, mas pela distância que ele próprio quase aprovou. A figura que ele encontrara no quarto era humana demais para entrar numa folha de demissão. E se eu te pedisse para ficar? Murmurou ele, e a pergunta vinha sem cálculo social, sem preocupação com o que os outros diriam. Vinha crua, de alguém que percebeu o erro e queria consertá-lo. Não como empregada. Se você aceitasse, eu ofereceria uma casa, um lugar para você ficar, aqui, com a gente. A proposta mudou a respiração de Beatriz. Não era a primeira vez que alguém lhe oferecia um teto. Era a primeira vez que alguém lhe pedia um lugar na família e, antes mesmo de tudo, se dispunha a tirar o peso do cargo da relação.
Havia ali uma diferença importante. Juliano não só oferecia abrigo, ele disponibilizava a sua própria transformação, a renúncia da postura de patrão para algo que pudesse caber dentro de afeto. "O senhor tem certeza?" ela perguntou. E a formalidade voltou por um segundo, como se fosse uma maneira de testar se aquilo era real. "Tenho", respondeu ele, "mas não quero que seja um favor. Quero que seja sua escolha. Se você aceitar, eu vou. Eu quero ser claro, eu não quero que você se sinta obrigada por contrato. Não quero que nada te prenda pelo medo. Aqui não haverá ordens, só presença. Nós vamos decidir juntos como será isso." Foi uma oferta que dissolvia uma dinâmica de poder, ao menos na palavra. Era necessária a ação para confirmá-la, mas a forma como Juliano enunciou o pedido importava tanto quanto o pedido em si. Ele se ajoelhou num gesto que não era de súplica ao social. Era um gesto de humanidade, humilde e quase infantil. Colocou o rosto perto do de Alice, que sorriu, e depois virou-se para Beatriz. Ela olhou para ele, avaliando. Ao redor havia o universo confuso e seguro que ela conhecia. Uma menina que a amava sem cálculo, um homem que a via sob outra luz, e uma casa que exalava lembranças que não eram dela. Havia uma oferta de cuidado em troca de cuidado, e ao mesmo tempo o medo legítimo de entregar a si numa casa que poderia, a qualquer momento, expulsá-la como se fosse uma peça obsoleta. "Eu preciso pensar", disse ela, finalmente. "Eu preciso ter certeza de que posso ficar sem medo de perder o chão." Juliano assentiu. Não haveria pressão. Ele guardou a carta de demissão de novo como um objeto sem função e respirou. Alice, que até então acompanhara a cena com a curiosidade natural das crianças, deu um pulo no colo dele e esticou um brinquedo. "Bia, você vai contar a história da princesa?" perguntou a menina, inocente, alheia à gravidade dos adultos. Beatriz olhou para a pequena e sorriu. "Claro que vou", respondeu, retornando à rotina com a habilidade de quem sabe que a continuidade é uma forma de promessa. Colocou a criança no colo de Juliano por um instante e, sem pedir licença, apoiou a mão na perna dele. O contato foi breve, discreto, nenhum gesto que pudesse ser mal interpretado, apenas um toque que confirmou algo que as palavras nem sempre conseguem dizer. Juliano sentiu a mão dela como um fio que se estendia, oferecendo conexão. Era suficiente para lhe causar um tremor novo, mais delicado que remorso, mais aberto que cálculo. A conversa se alongou em pequenos fragmentos, perguntas sobre roupas, sobre horários, sobre o crédito do supermercado que às vezes se complicava. Juliano ouviria detalhes que ignorara até então. O modo como Beatriz arrastava as sobras do jantar para a geladeira com cuidado de não desperdiçar. A maneira como falava com Alice sobre o mundo, meia verdade por vez, para não assustá-la. As revelações eram pequenas, essenciais, e cada uma delas desmontava o quadro duro de funcionária indiferente que ele havia pintado com pressa. Quando finalmente se levantaram, o dia já media o seu tempo com uma luz mais comprida. Juliano acompanhou Beatriz até a porta, como se fosse alguém que aprende uma palavra nova e precisa tê-la escrita num lugar visível para lembrar. Ela pegou os potes com o lanche da menina, ajeitou o lenço na cabeça e virou-se. "Eu vou pensar", repetiu, desta vez com um pouco de firmeza a mais, o que indicava que não era promessa vazia, e sim a probabilidade de uma decisão pensada, não impulsiva. "Eu não quero ferir a Alice com promessas que depois eu não possa cumprir." A sinceridade da frase bateu no peito dele como um lembrete. Amor não se impõe com carta. Amor se comprova pelo tempo, pela constância. Juliano, que havia aprendido a controlar resultados com contratos, agora se via diante de algo que não cabia nesses formatos. Ele aceitar a demora de Beatriz seria a primeira forma de reparação. Enquanto ela saía, passando pela cozinha,
Juliano ficou um tempo parado no corredor. A carta de demissão ainda estava no bolso, mas agora parecia a peça de papel mais solitária do mundo. Alguém havia mudado a escala de valores na qual ele a fizera caber. Na mesa da sala, fotos da família cobriam a superfície. Uma delas mostrava Marta com um sorriso largo, Alice no colo. Ao lado, um vaso com flores murchas lembrava que o cuidado havia se perdido em algum ponto do caminho. Ele voltou ao quarto. Alice, já em camisola, deitada embaixo de cobertores, fez um pedido que iluminou a noite por inteiro. "Papai, conta a história da estrela?" perguntou, pedindo o que Beatriz já havia contado e Juliano ainda não. Ele sentiu a responsabilidade e, ao mesmo tempo, o alívio de poder entrar numa parte daquela rotina que não dominava. A narrativa, quando saiu, estava estranha no início. A voz dele engasgou. A falta de prática em palavras de afeto era clara. Mas aos poucos a história ganhou ritmo. Alice bocejou, os olhos se fecharam e Juliano observou Beatriz sentada no batente da porta com a expressão concentrada, como se guardasse cada palavra. A noite caiu silenciosa. Juliano foi até a varanda e olhou a cidade acender suas luzes. A carta no bolso pesou de novo. Peso que agora ele considerava mais como um registro de um erro evitado do que como instrumento de ordem. Sentiu pela primeira vez desde a perda de Marta uma espécie de possibilidade. Não era a certeza de um caminho linear, mas um entrelaçamento de vontades que poderia crescer. Era também o medo do que a família diria, do que os amigos entenderiam, de como Marcelo, o irmão dele, reagiria diante de uma mudança tão íntima quanto socialmente improvável. Havia por trás de tudo uma pergunta que ele não tinha coragem de formular alto. Seria possível abrir mão de privilégios sem perder o que realmente importava? Seria possível oferecer segurança sem que ela virasse prisão? Essas dúvidas, mais do que a folha de papel, o manteriam acordado por algumas noites. No entanto, quando voltou ao quarto para conferir se Alice respirava, viu Beatriz ajoelhada ao lado da cama, ajeitando a manta com o cuidado de quem arruma um peito para dormir. Por um segundo, os olhos dele se cruzaram, e dessa vez não havia nenhuma etiqueta entre o homem e a mulher. Havia apenas duas pessoas que, por diferentes trajetórias, encontraram na mesma casa um ponto de reunião. Ele lhe estendeu a mão e ela colocou a sua por cima num gesto que não pedia nada além do que se podia oferecer: presença. Juliano apertou a mão dela como quem afirma um pacto sem palavras. Ali, no quarto iluminado por abajures, decidiu que deixaria a carta guardada por mais tempo, que o papel, se fosse usado algum dia, seria para reescrever o que agora começava a formar-se entre eles. Não prometeu amor, prometeu tentar. Se essa história está prendendo você, inscreva-se e continue com a gente para descobrir o que vem a seguir. Os dias que vieram depois foram cheios de práticas silenciosas. Juliano, acostumado a comandar, aprendeu a negociar espaço. Ele insistiu em não transformar o convite em obrigação. Ofereceu um quarto nos fundos da casa, mobília nova que ela mesma escolheu, autonomia para sair e entrar. Queria, com isso, evitar qualquer sombra de coerção, desejando que a escolha dela fosse sempre por vontade, não por necessidade. Beatriz aceitou morar dentro de uma casa que não era a dela por várias noites, por etapas. Primeiro, passou mais tempo no turno da manhã, e às vezes jantava com a menina e com ele. Outra noite, ficou até mais tarde para ler uma história que Juliano não sabia contar. Em outras, ela voltou para o seu quarto perto da estação, como se não quisesse atropelar qualquer possibilidade de si mesma. Cada ida e vinda era um teste da nova convivência, um ensaio que, portanto, era frágil e belo. Nas manhãs, Beatriz preparava o leite de Alice com um cuidado que lembrava rituais antigos. O bico da chaleira abafava o som,
O vapor subia em fios que podiam ser vistos à luz que entrava pela janela. Ela escolhia a blusa com pequenos critérios, sem elásticos que apertassem, com cor que alegrasse o dia. Juliano observava, absorvendo detalhes que antes lhe passavam despercebidos. A maneira como Alice inclinava a cabeça quando lia um livro, o modo como Beatriz dobrava as meias com precisão, guardando-as numa gaveta com rótulos invisíveis de amor. O vínculo entre Beatriz e Alice se aprofundava num compasso natural. Eram pequenos atos que funcionavam como cimento, a toalha dobrada de um jeito especial, as historinhas improvisadas que inventavam antes de dormir, um bilhete escondido no lanche dizendo "Te amo", com um traço de caneta que parecia a assinatura de uma promessa. Juliano testemunhava e muitas vezes se pegava à margem num papel ambíguo de quem quer participar e ainda não sabe como. Mas estava presente, e isso era o primeiro passo. Em casa, as reações variaram. Havia silêncio e apoio medido por parte de quem já aceitara a ausência como aceitável. Havia surpresa e um leve rechaço por parte de quem via a proposta como quebra de um contrato social invisível. Marcelo, o irmão, não tardou em enviar mensagens. Eram pontiagudas, tecido de críticas veladas. Você está certo disso? Será que isso é saudável para a imagem da família? Não arraste a menina para... As palavras chegaram como pedrinhas, que não quebravam nada concreto, mas feriam no modo antigo que fere, com sugestão de que amor praticado fora dos formatos iria ser mal interpretado. Juliano respondeu de modo contido, sem maiores discussões. Não queria transformar a escolha em teatro, e sabia que todo ataque teria mais força se fosse tratado como fogo. Preferiu a calma, e nas poucas respostas que deixou, dizia apenas que as decisões pessoais cabiam-lhe tomar. Marcelo, por sua vez, continuou a rondar em tom de preocupação, um antagonismo que prometia aflorar quando as vontades fossem testadas em público. A mãe de Juliano observava com olhos que misturavam cautela e culpa. Ela cresceu com outras certezas, e a mudança de seu filho mexia com as estruturas que a própria vida lhe dera. Havia momentos em que ela aparecia para entregar uma receita de bolo e ficava mais tempo do que precisava, encaixando palavras de consolo. Outras vezes vinha para observar Alice, levando na bolsa um conselho que parecia sempre pronto para ser desdobrado sobre qualquer mudança. Beatriz, por sua parte, sentia a mosca do julgamento pousar em cada canto novo. Havia visitas, olhares frouxos, alguns sussurros que se dispersavam pelos corredores. Ainda assim, um fio de alegria ia costurando-se no que ela fazia. Havia noites em que ela sentia o medo esfaqueá-la de novo, e se a casa não a aceitasse? E se fosse só mais uma moradia temporária, um local onde se dorme e onde se cozinha para um patrão ingrato? Em resposta a esses fantasmas, o que sustentou Beatriz foram gestos, um abraço de Alice ao acordar, o pedido de Juliano para que ela não fizesse mais as refeições de correria, que passasse a escolher ingredientes e dividir o balcão com ele. As conversas sinceras, sem protocolos, em que Juliano se permitia explicar que não havia pretensão de mudar a vida dela com imposições, mas com a oferta de um espaço seguro. Se um dia você quiser ir embora, eu te deixo ir, ele chegou a dizer, e a afirmação, em vez de ferir, trouxe um efeito contrário. Acalmou, porque para Beatriz, a possibilidade de escolha era um antídoto contra a repetição das amarras. Houve noites em que os vizinhos cochicharam. Houve um jantar de família em que Marcelo passou por cima da cortesia e fez perguntas que mais pareciam inspeção. Mas em casa, quando as luzes se apagavam, aquilo que restava era uma sensação nova e tênue. A de que, apesar dos ruídos externos, havia uma pequena ilhota de paz que poderia ser cultivada. Juliano, que nascera campeão em fechar-se, abriu uma fresta. Não era ainda amor pleno, era reconhecimento e interesse, mistura perigosa e promissora.
E então veio a manhã, em que, ao trazer o café na bandeja, Juliano encontrou no tapete uma cena quase idêntica àquela primeira. Beatriz e Alice, a boneca de pano, as vozes que se transformavam em histórias. Ele parou um instante na porta, segurando a bandeja como quem segura o próprio coração. A visão trouxe lágrimas de novo, mas desta vez eram menos por culpa e mais por gratidão. Ele sentou-se à mesa sem formalidades e, quando Beatriz o olhou, sorriu com a confiança que se costuma ter com quem já não é estranho. «Aceitei a proposta do senhor», disse ela, sem cerimônia, e a naturalidade cortou os últimos restos de distância. Juliano sentiu uma alegria silenciosa, algo que se parecia com redenção. Não houve festa nem alarde, apenas o som do contraponto cotidiano, panelas, risadas baixas, passos pequenos correndo pelo corredor. O mundo lá fora continuava a ter sua política de aparências, mas dentro da casa as pequenas revoluções aconteciam. A nova configuração não foi inaugurada com fita corteada, foi estabelecida com café quente e uma promessa simples: coabitar sem pressa. As semanas seguintes foram um aprendizado prático sobre convivência. Juliano negociou horários para que todos tivessem espaço. Beatriz, cautelosa, não transformou a oferta em entrega total. Eles criaram regras como quem planta um jardim, sem pressa, retirando as ervas daninhas das desconfianças, regando com presença. Algumas manhãs, a discussão sobre a escolha de um sapato era suficiente para lembrar o quanto a vida compartilhada exigia pequenas concessões. Nesses momentos, Juliano descobria que ser pai era também aprender a ceder sem se diminuir, e Beatriz aprendia que ser aceita não significava perder identidade. Porém, a paz tinha freios. Uma tarde, durante um encontro casual na calçada, uma vizinha deixou escapar um comentário que chegou aos ouvidos de Marcelo como pólvora. É estranho ver a família assim, não é? O senhor levar alguém de fora para dentro, num lugar tão certinho. A frase, lançada como pedra pequena, ricocheteou para encontros de família, gerando olhares e palavras subentendidas. Juliano, que até então mantivera a mudança como assunto doméstico, percebeu que sua escolha teria consequências externas. Alguns chamariam aquilo de liberdade, outros de insubordinação a regras não escritas. Ele se viu diante do dilema de sempre: recuar para evitar inconvenientes ou manter a decisão e enfrentar as repercussões. Havia uma dobra na história que exigia posicionamento público, e ele ainda não sabia qual forma aquilo tomaria. Numa noite de verão, quando a casa adormecia e o perfume de lavanda pairava pelas cortinas, Juliano subiu ao sótão onde guardava alguns objetos da vida anterior. Encontrou ali fotos antigas, cartas de Marta, uma caixa com flores secas. Ao lado, como se o tempo quisesse unir o antigo ao novo, havia uma fotografia pequena de Alice brincando no tapete, tirada por Beatriz num dia de domingo. Ele pegou a foto e segurou-a, como se segurasse uma promessa concreta. A imagem do quarto, no fundo, lembrava-lhe que a escolha que fizera já mexera com o curso das coisas. Não era apenas sobre demitir ou não. Era sobre a coragem de optar por uma vida que, apesar de desconfortável para alguns, podia abrigar amor. E foi nesse embalo de dúvidas e pequenas certezas que uma sombra mais difícil se aproximou. Um telefonema de Marcelo pedindo para conversar pessoalmente. A voz no outro lado soava pronta para uma batalha que ainda não se sabia se seria moral ou política. Juliano ouviu, respirou fundo e marcou o encontro. Quando desligou, olhou para Beatriz, que estava sentada na escada com Alice no colo, e viu que a menina tinha a mesma expressão que mostrara no dia em que ele quase assinou a carta. A casa suspirou. Lá fora, as luzes da rua piscavam como se estivessem esperando o desfecho de algo que, naquele momento, ele ainda não podia controlar.
Juliano guardou a fotografia no bolso do paletó e saiu para encontrar o irmão, sentindo pela primeira vez, com nitidez, que a decisão de acolher alguém significaria enfrentar não apenas preconceitos, mas também resgatar a própria coragem. Ainda não sabia como faria isso. No caminho, uma última certeza o acompanhou. O que ele vira no quarto da filha não era apenas um motivo para chorar. Era um chamado para desfazer equívocos, para admitir erros, para aprender a permanecer. E quando o portão da casa se fechou atrás dele, não era só o poder que saía. Era um homem que começava a entender que ter muito não substitui o que essencialmente é humano. O encontro com Marcelo aconteceu numa cafeteria discreta, num bairro onde as mesas de madeira guardavam conversas que preferiam não se tornar públicas. Juliano sentou-se olhando para a xícara, como se ali pudesse descobrir algo que o bolso do paletó ainda não deixara clarear. Marcelo chegou com passos precisos, camisa impecável, olhar pronto para a inspeção. Não demorou a abrir o ataque como quem arruma um dossiê. Vi as novidades, disse Marcelo sem rodeios, pousando a mão no encosto da cadeira. Não é da sua conta, mas não vira bagunça. Você tem obrigações, Juliano. A imagem, a legado. Juliano respirou. Sentiu o peso do paletó, a fotografia de Alice no bolso, e a fotografia menor que guardara no sótão, batendo contra o peito como um lembrete. Não é sobre imagem, respondeu com calma. É sobre o que é certo para minha filha. Marcelo sorriu com aquela clareza cortante que sempre tivera. A habilidade de transformar preocupação em acusação. E o que é certo se para você? Abrir a casa a qualquer pessoa? Isso não é um capricho. Pense nas consequências. As pessoas gostam de formatar tudo, Juliano. Você sabe disso. O irmão não estava apenas preocupado. Estava escolhendo a intimidação como ferramenta. Falava de gente que nomeava como se fossem fiscais invisíveis, sócios, clientes, parentes que fariam da história peça de fofoca. Havia também um temor palpável, a perda de controle sobre o que a família representava. Juliano olhou para Marcelo por alguns segundos que pareceram longos. Eu não vou destruir nada, só vou permitir que a minha filha tenha a presença de quem a cuida com amor. Se isso te atrapalha, podemos conversar, mas eu decidi. A resposta, tão simples e firme, deixou Marcelo com a expressão de quem tinha projetado uma narrativa e encontrou outra. Não houve gritos, nem cenas. Havia, porém, uma tensão debaixo da mesa, duas formas de entender o mundo colidindo. A do patrimônio que precisa preservar rótulos e a do pai que decide acolher. Você está pedindo para a família aceitar isso e talvez você não saiba o quanto isso pode custar. Marcelo replicou. Você não pode se dar esse luxo sem pagar o preço. Talvez eu pague, admitiu Juliano. Mas o preço será não deixar a Alice perder quem a faz inteira. Marcelo se calou. Não por falta de argumento, mas porque aquele tipo de insistência esbarrou num lugar que ele, por hábito, evitava tocar. O íntimo de Juliano. E por uns instantes, a cafeteria ficou menor do que a pergunta que pairava entre os dois. Ao voltar para casa naquela tarde, Juliano reencontrou o lar, com as luzes mornas. Beatriz estava no sofá, costurando um botão que havia se soltado da camisa de Alice. A menina estirava as pernas, ocupando o espaço entre os adultos com a naturalidade dos que não sabem de códigos adultos. Ao vê-lo, Beatriz levantou-se com o cuidado de quem quer manter a tranquilidade. Juliano percebeu que ela se acostumava a não ser o centro das atenções, mas que, quando o era, fazia questão de responder com a mesma calma que usava com a menina. Como foi? Perguntou ela sem pressa. Difícil, confessou ele. Marcelo é teimoso. Vai ter resistência. Mas eu decidi que não recuo. Beatriz sorriu de leve, e havia um alívio contido nesse sorriso.
Não a vitória de quem venceu um debate, mas de quem viu a escolha do outro permanecer ao lado daquilo que a protegia. Ela pegou a xícara de chá com as duas mãos, sentindo o calor que vinha de dentro. Havia um momento, naquele gesto simples, que disse mais do que qualquer conversa. Ela aceitava as consequências em nome daquela casa em que já se sentia peça. Os dias seguintes trouxeram o inevitável. Comentários alheios, olhares em jantares de família, perguntas que soavam como pequenas provas. O primeiro sinal mais explícito veio de tia Sueli, a irmã da mãe de Juliano, figura de língua afiada e convicções rígidas, que num almoço, em que a sala parecia menor por conta do olhar de vários presentes, deixou escapar, entre uma colherada e outra, um comentário que atravessou a mesa. Não sei se isso é adequado. Gente de fora pode não entender nosso jeito, disse ela, como quem jogava uma pedra num lago e aguardava as ondas. A frase, dita com a naturalidade daquelas que se acostumam a julgar, teve efeito imediato. As cabeças se voltaram, alguns sussurros nasceram como vinco no tecido do ar. Juliano, que até então preservara a mudança em pequenos círculos, sentiu ali a necessidade de posicionamento público. Não havia contra-ataque furioso. Houve, sim, a escolha de não permitir que a narrativa da família tratasse Beatriz como intrusa. Beatriz é parte da vida da Alice, disse ele com voz firme. Se para alguém isso é fora, eu prefiro viver com o que é humano, ao invés de manter aparências vazias. Houve um silêncio que valeu mais do que qualquer aplauso. A mãe de Juliano baixou o olhar. O susto apertou uma dobra antiga naquele rosto que tanto aprendera a guardar coisas. Ninguém falou muito mais naquela mesa. Foi a primeira vez que Juliano percebeu como um único gesto permitir que uma mulher que cuidava de sua filha dormisse na mesma casa podia abrir feridas que há anos estavam suturadas por expectativas sociais. Era, no mínimo, um corte. No entanto, dentro daquela tensão, pequenos gestos de gentileza começaram a reconfigurar as relações. A mãe de Juliano, que ainda trazia na voz o costume de opinar, começou a olhar para Beatriz de outra forma, quando havia ensinar Alice a amarrar os sapatos. Era um olhar que demorava, observava a destreza de um gesto e recolhia uma surpresa. Talvez o cuidado não residisse em pedigree, mas em hábito e coração. Aos poucos, as visitas que antes eram condicionais tornaram-se mais frequentes. A mãe levou uma travessa de lasanha como quem oferece consolo. Trouxe também, numa manhã, um caderno antigo com receitas de família e deixou-o na bancada, uma espécie de moeda silenciosa de aceitação. Marcelo, por seu turno, não sumiu. Fez críticas mais veladas, telefonou em horários estranhos, questionou a gestão das rotinas da casa com sinceridade e também, por vezes, com rancor. Em público, manteve a postura de fiscal. Por trás das cortinas, trocava mensagens com pessoas que preferiam a versão antiga da família. E quanto mais ele tentava trazer ruído, mais Juliano se sentia chamado a proteger aquilo que era essencial. E que para ele não era só patrimônio, mas vida. A história ganhou novos contornos quando Juliano percebeu que estava apaixonando-se por Beatriz. Não foi um tropeço brusco, nem um romance cinematográfico que explode num olhar. Foi um avançar lento, cheio de gentilezas acumuladas, com atrasos de sono divididos, com o calor de jantares improvisados, com o conforto de mãos que, às vezes, buscavam outras mãos sobre a mesa. Havia um misto de timidez e desejo respeitoso. As regras que concordaram no início, a ausência de imposição e a oferta de escolha, funcionavam como guardas contra qualquer desequilíbrio possível. O primeiro beijo verdadeiro aconteceu numa noite de chuva fina, depois de um dia longo em que Alice adormecera antes do habitual. Estavam na sala, o som da água batendo nas janelas, desenhando uma trilha musical. Beatriz contou uma história que havia inventado durante o dia, sobre uma estrela que se perdeu e encontrou casa. Juliano ouviu,
E a cada frase, a voz dela parecia construir um caminho que o levava de volta a lugares que ele não sentira ser possível habitar. Confiança, ternura, riso sem medo. Quando a história acabou, Beatriz encostou a cabeça no ombro dele e riu. Juliano ficou imóvel por alguns instantes, guardando um senso de respeito. A mão dela sobre a dele foi o convite. "Ah, posso?" Ela perguntou num sussurro que respeitava todas as linhas que sempre definiram a relação. Emprego, casa, cuidado. "Pode", respondeu ele, e aquilo foi suficiente para que ambos se movessem num gesto terno, devagar, com consentimento claro. O beijo foi breve, não invasivo, foi ato de afirmação mais do que de paixão desenfreada. Quando se separaram, ficaram alguns segundos diante um do outro, com sorrisos tímidos. Alice, dormindo no quarto, era a testemunha silenciosa de algo que nascia com gentileza. Os meses que seguiram foram de assentar. Os hábitos se consolidaram, o respeito era a trama comum das manhãs, e o amor foi se revelando em formas simples. A escolha de um alimento favorito, a compra de um livro infantil novo, a maneira como Juliano aprendeu a fazer trança no cabelo de Alice com mão desajeitada, e a forma como Beatriz aceitava seus dedos, que por vezes tremiam. A convivência trouxe também o lado prático, o ajudar com contas quando um mês apertava, a organização de uma festa de aniversário com guirlanda feita por elas duas, a presença de Juliano em reuniões escolares que antes preferia delegar. Mesmo com tudo isso, o histórico de perdas de Beatriz fazia com que cada passo fosse acompanhado de uma freada. Havia temor de entrega. Ela não queria repetir padrões onde o apego se transformava em ilusão. Juliano sabia disso e caminhava com paciência renovada. Não queria prometer mundos, queria mostrar cuidado por meio de constância. Quando revelou a intenção de se casar, Juliano não o fez com pompa. Na verdade, ficou com medo de transformar em espetáculo algo que fora tecido com celeridade e respeito. Escolheu então o modo mais íntimo de pedir. Levou Beatriz ao quarto de Alice, onde tudo começara, e mostrou-lhe uma pequena caixa com uma aliança simples, de design delicado, sem ostentação, mas com a intenção clara. Não ofereceu joia como reparação à vida que perdera. Ofereceu símbolo de compromisso. "Eu não te peço para trocar todo o mundo por mim", disse ele, ajoelhando-se diante dela, repetindo o gesto que, anos antes, fizera como pedido de permanência. "Peço só que você ande comigo, que a gente seja família, com nossas escolhas e nossas brigas. Eu não quero que você sinta a obrigação, quero que você escolha." Beatriz olhou para a aliança, depois para a menina que dormia atrás da porta entreaberta, depois de volta para Juliano. Havia lágrimas contidas naqueles olhos. "Eu aceito", disse com a voz embargada, e foi suficiente para que se encomendasse um pequeno encontro íntimo semanas depois. Um casamento sem grandes formalidades, com a mãe de Juliano chorando discretamente, com Alice como daminha de honra improvisada, com um bolo simples e um jantar com poucas pessoas que tinham sido capazes de acompanhar e respeitar a escolha. A celebração foi calma e verdadeira. No dia, o cheiro de lavanda pairava como costume, num gesto que Beatriz mantinha como assinatura de aconchego. A mãe de Juliano, emocionada, deixou cair um comentário meio desculpa, meio confissão. "Eu demorei a entender, filha. Perdoe minha teimosia." Com o tempo, as feridas foram cicatrizando. Hábitos antigos resistiam, claro, e algumas conversas precisaram ser repetidas até que se tornassem naturais. Marcelo manteve certa distância, vindo a encontros quando necessário, mas deixando a tensão pairar. Contudo, a presença constante de Beatriz, a forma como ela cuidava das coisas pequenas que estruturavam um lar, mostrou-se aos poucos uma prova de estabilidade difícil de questionar.
A mãe de Juliano, antes fleumática, passou a trazer frascos de geleia caseira e a convidar as duas para preparar receitas. Em um desses fins de tarde, enquanto cortavam cenouras na cozinha, a mulher soltou uma frase que selou sua mudança. Você trouxe alegria de volta à nossa casa. Obrigada. A notícia da gravidez aconteceu numa manhã de outono. Beatriz demorou a contar por medo. Medo de perda, medo de expor uma alegria que poderia se desfazer. Guardou o teste num bolso, fez a consulta, olhou para o ultrassom com um misto de espanto e incredulidade. Contou primeiro a Juliano, com a voz trêmula de quem ainda não acredita que a vida pode, de novo, dar frutos. Ele chorou. Foi um choro diferente daquele que saíra no quarto da filha na primeira vez. Era um choro de alegria que vinha com uma responsabilidade renovada, a de ser um pai presente, um marido que aprendeu a dialogar e a ceder. A notícia circulou pela casa como se fosse um perfume. Devolveu cor às paredes e fez as tarefas parecerem menos mecânicas. Alice, que entendia pouco, sentiu que algo novo estava acontecendo. Apresentou à barriga de Beatriz o cobertor que guardava de uma boneca velha e anunciou, séria, que seria uma ótima irmã. Juliano começou a retornar às consultas, confrontando o medo que o trajara durante os meses de perda, e participava de ultrassons como se tivesse redescoberto um território que julgara impossível de habitar outra vez. A família passou por provas e por demonstrações. Uma das mais difíceis ocorreu quando, num almoço de sábado, Marcelo voltou a atacar, questionando a responsabilidade de Juliano em misturar vida pessoal e imagem pública. A discussão subiu de tom, palavras cortaram o ar. Foi então que a mãe de Juliano, tendo presenciado o afeto simples e a paciência de Beatriz, levantou-se e falou com voz calma, mas firme. Chega, vocês estão falando de uma pessoa que ama nossa neta. Não é uma escolha de vaidade, é uma escolha de humanidade. Aquele momento foi como um sopro que dissipou parte da bruma. Não varreu todos os julgamentos, mas mostrou que a família podia mudar. Marcelo, surpreso, recuou um pouco. Não mudou de opinião por encanto. Mudara diante da coragem que via nos outros e porque sua própria teimosia começou a bater contra algo que crescia, lealdade real. A gravidez avançou e os meses trouxeram novos ritmos. Juliano, antes consumido por agendas, passou a reorganizar a rotina para estar presente em consultas, em escolhas de nomes, em preparos do quarto. A relação com Beatriz consolidou-se em pactos cotidianos. Ela participava das decisões financeiras relativas ao bebê. Ele se permitia aprender, escutar e errar. A casa cheirava a lavanda e a roupa de bebê que Beatriz lavava com cuidado, como se cada prenda fosse garantia de um futuro que se queria mais gentil. Quando o dia do parto se aproximou, a ansiedade marcou a família inteira. Havia medo, legítimo e humano, de que algo pudesse não correr bem. No hospital, entre a sala de espera e corredores, Juliano segurou a mão de Beatriz como quem aprende a fazer uma vigília. Não era mais o patrão, era o marido, o parceiro, aquele que havia prometido escolhas e que agora sentia o peso do cumprimento. Havia também Alice, que acompanhava parte do processo com perguntas e desenhos de família que guardava com orgulho. O momento do nascimento foi simples e poderoso. Mateus saiu ao mundo chorando, anunciando a sua chegada com o vigor próprio de quem encontra ar pela primeira vez. Juliano permaneceu ao lado, com lágrimas que tinham uma qualidade singular. Eram de quem viu transformação. Ao segurar o filho pela primeira vez, sentiu uma mistura de amor e de medo dissolvidos, como se cada medo tivesse ficado no corredor do hospital. Beatriz, exausta e radiante, sorriu para ele, e naquele sorriso havia a confirmação de tudo que haviam construído. Confiança. Os primeiros dias com o bebê foram de uma intimidade que só se conquista com noites viradas e programação de fraldas.
Havia cansaço, claro, e conversas longas sobre quem faria o quê, sobre horários, sobre o retorno ao trabalho quando fosse preciso. Mas também havia uma alegria que se espalhava nas coisas mínimas. Juliano aprendeu a acalmar o choro de Mateus, balançando-o como aprendeu a segurar a própria fragilidade. Beatriz encontrou na voz dele um tom que funcionava muitas vezes como um remédio. Alice, agora no posto de irmã mais velha, assumiu a posição com praticidade e orgulho. Queria mostrar ao bebê as coisas de seu quarto. As bonecas alinhadas, o tapete felpudo que tanta vez fora palco de histórias. As reações externas foram se ajustando. Algumas pessoas não mudaram sua opinião por completo, e outras chegaram lentamente para abraçar. A mãe de Juliano tornou-se presença constante, oferecendo refeições e ensinando a Beatriz as receitas de família que ela guardava. Tia Sueli, que nunca deixou de mostrar uma ponta de julgamento, foi ganhando leveza ao ver que a criança que alguém desprezara era uma menina feliz e que o novo bebê vinha com uma família que funcionava de amor. Marcelo, ao longo do tempo, também foi compondo seus próprios ajustes. Esteve presente no batizado do menino, em silêncio, com um abraço breve e contido no final. Não foi uma conversão instantânea. Foi uma mudança construída por confrontos, por cansaço de brigar com a própria família e por ver, por fim, que as escolhas de Juliano sustentavam uma vida de cuidado. Os anos que se seguiram consolidaram a família numa rotina que sabia de desafio, mas também de alegria. Os pequenos almoços com pão fresco na bancada, as histórias inventadas ao dormir, as festas de aniversário com guirlandas feitas à mão, tudo formava uma tapeçaria de afetos que resistia às investidas do mundo, que prefere rótulos e aparências. Juliano aprendeu a respectiva humildade de pedir desculpas quando errava. Beatriz aprendeu que merecia ser aceita sem se dissolver. Alice cresceu segura de que o afeto poderia vir de formas diferentes e que amor não depende de sobrenome. Anos depois, numa tarde em que o sol entrava pela janela do quarto de Alice, da mesma forma que naquela manhã fatídica, Juliano sentou-se num banco do corredor e observou a fotografia que ficara emoldurada sobre a estante. Era a foto do dia em que quase assinara a carta. Beatriz no chão, a boneca nas mãos, Alice rindo com a boca aberta. A imagem, que antes fora um teste, agora era um documento de mudança. Ao lado, outras fotos. O casamento simples, o batizado de Mateus, uma lembrança do verão em que a família plantou uma árvore no quintal. A árvore crescia, com galhos que puxavam os balanços feitos por eles mesmos. Beatriz entrou na sala segurando Mateus no colo, o menino já com alguns anos, saltitando em sapatos que ela escolhera cuidadosamente. Ao ver Juliano, sorriu da mesma forma que sorrira no primeiro beijo, mas com uma profundidade acrescentada pelo tempo. Alice, agora com um pouco mais de idade, veio correndo e pulou no colo do pai, como se viesse recolher um pacto que fora feito em silêncio. O cheiro de lavanda pairava, discreto como assinatura. "Lembra daquele dia?" perguntou Juliano, apontando para a foto antiga. Beatriz assentiu. "Lembro." Ela pousou Mateus no tapete felpudo e sentou ao lado dele. Não imaginava que tanta coisa viria depois. "Nem eu", admitiu ele. E havia uma gratidão que não precisava de palavras rebuscadas. Era simples. Ele tinha errado, reparara, e, por sorte, encontrara alguém que preferiu construir em vez de se fechar. Alice, curiosa, perguntou: "Papai, por que você chorou naquele dia?" Juliano sorriu, pegou a boneca que estava ao alcance e olhou para a menina com a ternura que só um pai acumulado ao longo dos anos poderia ter. "Porque eu percebi que quem cuida merece ser visto", respondeu ele. "E porque percebi que a gente pode mudar, quando decide que o mais importante é o outro." Beatriz encostou a cabeça no ombro dele sem pressa.
Mateus, curioso, desfez a tampa da caixa de lápis e começou a colorir a moldura da foto com traços tortos e felizes. A cena, no fundo, era a confirmação de que o quarto da menina, onde tudo mudara, continuava sendo o lugar onde histórias se costuravam. Na estante, a imagem daquele momento primeiro. A boneca azul, o pijama rosa, o tapete felpudo, ganhou status de talismã. Não eram apenas objetos. Eram testemunhas de uma escolha. A carta de demissão, que a princípio fizera parte de um erro, estava guardada num envelope que Juliano usava agora como lembrete. Nunca mais julgar pela aparência dos gestos. Quando a noite chegou, com as luzes da casa se acendendo uma a uma, Juliano foi ao quarto de Alice e, antes de apagar a luz, olhou para o pequeno universo ali. Havia um sentimento de plenitude que não subia à cabeça com arrogância. Era algo suave, pessoal, a convicção de que uma decisão tomada por amor tinha o poder de transformar vidas. Ele pensou em Marta, sempre a pensava com doçura e respeito, e sentiu que aceitar o presente não significava apagar o passado, mas honrá-lo convivendo. Reparou mais uma vez, como um gesto tão simples quanto não assinar uma carta, derrubar paredes e plantar pontes. A escolha havia salvado não apenas Beatriz de uma demissão injusta, mas também os corações de Alice e do bebê que nasceu depois. Pessoas que, de formas diversas, precisavam de presença. E, por fim, havia salvo a si mesmo, que redescobrira a coragem de mudar. Se esta história tocou você, compartilhe com alguém que precisa lembrar que pequenas atenções podem mudar destinos. Se inscreva no canal para ouvir mais histórias como esta e conte nos comentários qual momento mudou a sua vida.